Olá, pessoal. Estamos mais uma vez em mais um encontro e agora para falar de um tema extremamente importante para o profissional de mineração, para o técnico. O que são minerais? Matéria-viva das rochas. Cada mineral carrega uma assinatura química e uma história. Minerar é ler a matéria da Terra. Na aula 1, nós entendemos como a Terra nasceu e, ao seguir da trilha, chegamos aqui, onde nós vamos descer um nível mais profundo. O que é, afinal, um mineral? Rochas são conjuntos, depósitos são resultados, mas o mineral é a unidade fundamental da mineração. É nele que está a química, a estrutura, a história e o valor econômico. E qual que é o conceito clássico de mineral? Um mineral é uma substância sólida, guardem bem isso aí, uma substância sólida, natural, cristalina, inorgânica, com composição definida ou variável dentro de um certo limite. E quebrando isso aí com a linguagem fácil de entender, sólido, não é líquido nem gasoso. Natural, não foi feito pelo homem. Inorgânico, não vem de organismos vivos. Cristalino, seus átomos são organizados como em andares de um prédio. Química definida, cada mineral tem assinatura química própria. É como se tivesse um CPF, cada um tem o seu e não se mistura. E por que isso é importante na mineração? Prestem bem atenção. A definição determina dureza, densidade, resposta ao beneficiamento, comportamento na moagem, reatividade na flotação, valor econômico, tudo isso aí já diz por que é importante conhecermos os minerais. Então, minerais se formam ao esfriarem em um melt ígneo, olivina, piroxênio, feldspato, a assinatura dele, taxa de resfriamento e o tamanho dos cristais. Precipitação química, nós temos bifes, calcita, halita, gipsita, formam-se a partir de soluções minerais. Metamorfismo, pressão mais temperatura, novos minerais surgem, como granada, cianita e silimanita. E a ação de fluidos hidrotermais, nós temos água quente, mais metais dissolvidos, veios, depósitos sulfetados, ouro e cobre. Composição química, temos exemplo aí o quartzo, SiO2, a calcita, CaCO3, a pirita, FeS2, a magnetita, Fe3O4. A assinatura química é o RG do mineral. Como eu disse antes, é o CPF do mineral. A estrutura cristalina determina hábito, fratura, clivagem, dureza e densidade. O hábito cristalino é como cresce, se é cúbico, prismático ou octaédrico. A clivagem e fratura se quebra em planos definidos ou de maneira irregular. A dureza, e aí nós temos a escala de Mohs, vai de 1 a 10, sendo 1 o tal e 10 o diamante, nós vamos falar mais sobre ela. Importante para quê? Para a moagem, abrasão e desgaste de equipamentos. Cor, risco, brilho são indicadores de campo fundamentais para o técnico. Então, você trabalhando com a pesquisa, isso é um indicador muito grande, ou seja, o traço, o risco que o mineral deixa ali, uma cerâmica. A tabela de Mohs, você tem que andar com ela aí, hoje nós temos a facilidade de ter ela no celular. Então, exemplos reais de clivagem, tem a muscovita e a calcita, hábito de pirita, ou seja, cúbica, a fluorita octaédrica, brilho metálico versus brilho não metálico. E as rochas, tá? Os minerais que formam as rochas. As rochas são agregados minerais. Principais grupos formadores são silicatos, 75% da crosta, carbonatos, óxidos, sulfetos, sulfatos e fosfatos. Então, para o profissional de mineração, saber quais minerais formam a rocha permite o quê? Prever dureza na britagem, comportamento na moagem,
consumo de reagentes na flotação, liberação mineral, ou seja, liberação é tudo no beneficiamento. Claro, se eu estou beneficiando uma rocha, eu quero ter um mineral de valor econômico alto. E quando é? Aí tem uma pergunta e tem que prestar bastante atenção. Quando é que um mineral vira minério? Quando possui valor econômico mais tecnologia viável para a extração. Então não adianta. Hoje a gente vai falar muito de terras raras aí. Eu tenho aqui no canal aí, se vocês ainda não viram, eu sugiro que vão lá ter uma playlist sobre ETRs, ou elementos de terras raras, que podem ser minérios, sim, mas a tecnologia viável para a separação dessas terras raras da matriz ainda está restrita a poucos países. A China é a que mais domina essa tecnologia. Nós ainda não temos. Então, esse é o principal diferencial quando o mineral vira minério. Tem que ter valor econômico e tecnologia viável para a extração. Então, a magnetita, minério de ferro, talcocita, minério de cobre, monazita, minério de terras raras, esfarelita, minério de zinco, e ler o minério é igual a ler a mineralogia. Minerar não é extrair pedra, não. É interpretar matéria organizada pelas leis da física e do tempo. Cada mineral é uma memória sólida, um registro químico e estrutural do tempo profundo. Não é apenas matéria, é organização, energia e história cristalizada. Quem aprende a ler os minerais aprende a compreender os processos que moldaram a Terra. E quem compreende esse processo deixa de enxergar a mineração como simples extração e passa a vê-la como interpretação técnica da matéria organizada pela natureza. E aqui nós vamos trazer um esclarecimento sobre o que é melt ígneo e bifes. Melt ígneo é um magma totalmente fundido, uma mistura de minerais derretidos em alta temperatura antes de cristalizar e formar minerais ou rochas ígneas. Bifes, Banded Iron Formations, são formações ferríferas bandadas, rochas químicas ricas em ferro, hematite, magnetite, intercaladas com sílica, formadas há mais de 2 bilhões de anos. É a base dos grandes minérios de ferro do Brasil. Chegamos ao final dessa aula. Se você gostou, deixe o seu gostei. Gostou, deixe o não gostei. Curta, comente, compartilhe aí, principalmente, tá? Deixe seu comentário, porque isso ajuda o canal a crescer. E agora mais uma coisinha. Se quiser deixar um cafezinho para o professor, será muito bem. Então, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.